Bom dia, queridos. Vamos começar mais uma aula da nossa EBD, classe de adolescentes. Então, nós estamos estudando a revista de adolescentes Fazendo a Diferença. E nesse domingo, a nossa lição é a quinta lição. Nós estamos falando sobre conversão, convertendo a minha mente. Vamos orar para começarmos essa lição, pedindo a Deus para nos abençoar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pelas nossas vidas, por cada um de nós, porque o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. E queremos te pedir que nessa manhã o Senhor possa falar ao nosso coração, nós possamos aprender bastante da tua palavra sobre conversão e sobre como nós podemos ter a nossa mente como a mente de Cristo. Eu te peço isso e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos começar falando sobre a mente. Na verdade, quando a gente fala de mente, a gente está falando sobre o nosso cérebro, né? Que é o que comanda todo o nosso corpo. O nosso corpo todo é direcionado pela nossa mente. Quando a gente está falando do cérebro, a gente está falando do lugar onde é processado todas as informações que chegam até nós na nossa vida inteira pelos 5 sentidos, né? Pela visão, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, né? E pela audição. Então, nós recebemos as informações, elas são processadas na nossa mente. Há muito tempo, acreditava-se que o nosso cérebro recebia as primeiras informações nos primeiros anos de vida. Então, quando você era criancinha, até os 5 anos, você recebia essas informações, elas estabeleciam quem você era, e a partir daí, tudo que a gente recebia de informação era aceito ou rejeitado de acordo com aquilo que você já tinha aprendido nos 5 primeiros anos da sua vida. Hoje, a neurociência tem descoberto e tem trabalhado que o nosso cérebro é plástico, é moldável, pode ser transformado, pode mudar. Isso aí, olha só que coisa interessante. Tem um texto que eu gosto muito, e a gente já falou dele na semana passada, que está em Romanos 12, e Paulo já falava isso, né? Na verdade, ele fala assim, ó, Romanos 12, versículo 1 e 2, fala assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha isso. Naquela época, Paulo já falava disso, né? De você não tomar a forma do mundo, a forma da mente mundana, mas ter a sua mente transformada, sendo renovada e transformada diariamente nessa comunhão com Deus, que é apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo já expôs essa questão que a neurociência tem descoberto nos últimos anos, né? Que a nossa mente pode ser transformada. Aquilo que eu aprendi, que eu me tornei, não vai ficar concretado, né? Uma coisa que não muda, que não é moldável para o resto da minha vida. Tipo, sou assim, nasci assim e vou ser sempre assim. Nós podemos ser transformados. E Paulo já falava isso, né? Que nós podemos ser transformados pela renovação da nossa mente, né? Tudo aquilo que é, todas as informações, tudo aquilo que está dentro da gente, que define quem a gente é, que é a nossa mente. Falando sobre isso, tem um detalhe aqui nessa lição que eu acho muito, muito legal, que fala sobre a imaginação, né? A imaginação, que é um up que Deus deu à mente humana, né? Que assim, se você pensar que o nosso cérebro processa tudo aquilo que a gente vê, prova, pega e ouve e cheira,
né? Então, alguma coisa que a gente não provou, não viu, não pegou, não ouviu, não apalpou, a gente não poderia ter na nossa mente. Mas Deus deu para o ser humano a imaginação, que é a possibilidade de visualizar, de ter na mente, de criar, de fazer na nossa mente, de criar ideias e pensamentos e coisas que não foram recebidas ainda por, olha só que coisa fora de série de Deus, né? Sobre a nossa mente. Então, são bênçãos que Deus nos dá, mas olha só, que a gente precisa ter cuidado, porque tudo que é assim maravilhoso e bênção que Deus nos dá com a nossa mente e a imaginação pode se transformar em mal se cair nas mãos erradas, né? Então a gente está falando sobre converter a mente. Então você teria a mente humana, a mente mundana, que é a sua mente original, e a sua mente convertida, né? A sua mente nas mãos de Deus, a sua mente sob domínio, ou sobre a orientação do Espírito Santo, sobre os cuidados de Deus, né? Então, tudo isso, toda essa coisa maravilhosa que a gente tem, que é a nossa mente e a imaginação debaixo da orientação de Deus. Isso é maravilhoso. O diabo sabe que isso é assim tão valioso e tão especial. E ele gosta, né, de tentar usar a nossa mente, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. E aí tem um texto que Paulo também aconselhando, que fala sobre isso. O que nós devemos pensar? Como que eu posso cuidar da minha mente? Então, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo está falando sobre várias coisas, ansiedade, sobre todo, dando orientações para a igreja de Filipos, e ele termina assim, ele fala assim no versículo 8 do capítulo 4: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, né? Então, assim, a nossa mente precisa ser ocupada. Na verdade, as pessoas falavam muito sobre mente vazia, né? Na verdade, a mente da gente não fica vazia, né? Porque a gente recebe o tempo inteiro estímulos. A gente está o tempo inteiro, mesmo que você não esteja assistindo televisão, ou na internet, ou no celular, mas a nossa mente recebe estímulos o tempo inteiro pelos nossos sentidos. A gente está olhando alguma coisa, a gente está tocando alguma coisa, a gente está sentindo algum cheiro, a gente está ouvindo algum som. Então a nossa mente está recebendo esses estímulos, a nossa mente não fica vazia em momento nenhum. Na verdade, a mente vazia que se falava, na verdade, seria a mente com coisas que são vazias de significado, vazias de que não são isso aqui, que não são verdadeiras, que não são honestas, que não são justas, que não são puras, que não são amáveis, que não são de boa fama, que não tem nenhuma virtude, que não tem nenhum louvor. Isso seria a nossa mente cheia de coisas vazias, né? Cheia de coisas que não vão acrescentar em nada, que não vão trazer a nada. Aí então dizia-se que é mente vazia, oficina do diabo, né? Então, se você tem na sua mente coisas que não acrescentam, que não são isso aqui que fala em Filipenses 4:8, você na verdade tem uma mente cheia de coisas vazias que na verdade dão oportunidade para Satanás usar a sua mente, né? Então, nisso que a gente tem que prestar atenção. E aqui em Filipenses fala muito isso. Eu preciso saber o que é que está dominando a minha mente, o que é que está enchendo a minha mente, né? Bom, aí aqui o texto fala sobre a mente mundana, né? Que seria a nossa mente normal, né? A mente da pessoa que não tem Jesus. Então, o que fica na sua mente? De todas essas informações que entram, né? Que vêm, que entram na nossa mente, que nós temos acesso, e tudo isso sendo processado,
né? Misturado na nossa mente. E às vezes a gente não tem mesmo muito controle, a gente fica meio, né, quando a mente fica borbulhando de coisas, de pensamentos, e aquilo às vezes dá uma ansiedade, e Paulo fala sobre isso antes, não fica ansioso por coisa alguma, né, e depois ele fala sobre o pensamento, porque a gente sabe que quando a gente está cheia de informação, cheia de coisa borbulhando na mente da gente, a tendência da gente é ficar ansioso, porque a gente quer fazer essas coisas, a gente quer resolver essas coisas, a gente quer falar, conversar essas coisas, a gente quer dar andamento a tudo isso que está borbulhando na nossa mente, né? E aí que Paulo fala sobre isso, que a gente tem que ter cuidado, ver o que é que a nossa mente, o que é que a gente está pensando, né? O que aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, tudo isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. A nossa mente precisa estar guardada em Deus. Uma das coisas, uma dica muito legal e muito interessante, e que é muito usado na educação, na psicologia, na psicopedagogia, que ajuda a gente ordenar a, os nossos pensamentos, aquilo que fica borbulhando na nossa mente, a gente administrar as nossas atividades, o nosso dia. Uma coisa legal que dá pra gente fazer, dá pra todo mundo fazer, é usar uma agenda. Então, a agenda é muito legal, você pode organizar suas atividades e distribuir o seu dia, tudo que você vai fazer dentro dessa agenda. Uma outra dica seria tipo um calendário, né? Que você pode fazer mesmo na cartolina ou no papel, mesmo um planejamento, um planner, né? Onde você coloca todas as suas atividades do dia, o horário que você vai acordar, o que, que você vai fazer em seguida, o horário de ir para a escola, as tarefas da escola, a atividade de casa que você faz para ajudar, seu horário de almoço, o horário que você toma banho, o horário que você assiste televisão, o horário que você fica na internet, o horário que você vai dormir, as outras coisas que você tem que fazer. Ah, eu tomo remédio, eu preciso tomar um remédio meio-dia, eu preciso tomar um remédio 3 horas da tarde. O que mais que você faz? Ah, todo dia eu jogo bola, jogo bola todo dia, tais dias da semana, tal e tal hora. Você coloca tudo nesse calendário. É uma forma de você manter a disciplina, então você conseguir organizar suas atividades de forma disciplinada. É uma forma de você medir o seu esforço para cumprir as suas atividades. Então você coloca lá o que você tem que cumprir, e aí, à medida que os dias vão passando, você começa a perceber, bom, eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer no horário, eu não estou conseguindo cumprir minhas tarefas todas. E o calendário, a agenda, o planner, é uma forma de te trazer uma certa satisfação quando você consegue ter o seu dia estabelecido e ter todas as suas atividades cumpridas, ticadas, né? Ó, fiz isso, fiz isso na hora certa, cumpri, consegui, terminei o dia, né? Consegui cumprir todas as minhas tarefas do dia, né? Dá satisfação, né? E esse calendário, ele pode ser revisto e refeito periodicamente. Então, tem um período para o período de férias, agora a gente está em período de quarentena, então todo mundo mudou sua rotina, né? Então, essa rotina, o que eu preciso cumprir e o que eu não preciso fazer agora porque eu não estou indo na escola, porque eu não preciso sair, trocar de roupa, fazer tudo que eu fazia quando eu tinha horário de escola, horário de jogo, horário de consulta médica, horário de outras coisas. E aí você vai adaptando esse calendário à sua realidade, né? À medida que as coisas vão alterando, ou que você vai conseguindo cumprir certas coisas. Tem um período que você precisa fazer mais horas de aula em casa, porque está com dificuldade em uma matéria, na outra matéria, né? Então agora eu não preciso mais. Então eu já refaço o meu calendário alterando essas atividades. Então você vai fazendo à medida que você vai cumprindo e que vão mudando as suas prioridades, né? Aquilo que é importante fazer. Isso é muito legal, porque você consegue adaptar o seu tempo e à medida que você tem as atividades para cumprir, a sua mente não fica vazia de coisa, de pensamentos, com pensamentos vazios, né? Pensamentos sem noção, você ficar lá deitado na cama, né? De barriga para cima, pensando coisas
aleatórias, pensando coisas, né? E você tem atividades para cumprir, você está se esforçando para cumprir no horário tudo aquilo que você se planejou. E isso é muito bom, né, para a nossa vida, para nossa mente, e nos ajuda a crescer, né, nos dá prazer, satisfação de ter sua vida cumprida, né, durante o dia e suas atividades. E você se vê crescendo, né, você se vê alcançando coisas, realizando coisas, né, e você pode aumentando as suas metas, aumentando seus alvos, a partir do mês que vem vou fazer tal coisa, vou incluir aumentar uma coisa que eu posso fazer, que tá dando tempo, tá sobrando tempo. Então, isso é muito legal. Isso a gente está falando sobre a mente normal, a mente humana, né? Que a gente pode trabalhar, a gente pode moldar, a gente pode alterar, inclusive. Eu tive uma aula uma vez que falando sobre isso, a questão do sono, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu não consigo dormir à noite, eu durmo muito tarde e acordo tarde porque eu sou uma pessoa noturna. A pessoa, não, eu durmo cedo, eu acordo cedo porque eu sou uma pessoa diurna. Eu tenho sono de tarde porque não sei o quê. E o professor que deu aula para mim, ele explicou isso e eu fiquei achei muito legal, porque a gente sempre pensou nisso. Eu sou diurno, eu sou noturno, eu sou vespertino, eu sou matutino, eu sou isso, eu só durmo tarde, eu só acordo tarde. E o professor falou assim, tudo isso pode ser moldado, né? À medida que você necessita e que você muda de vida. Então, agora você está no colégio, mas depois você vai para a faculdade, depois você vai trabalhar. Isso aqui você não vai poder manter isso. Não, eu durmo tarde, acordo tarde, né? Porque eu estudo à tarde. Então, não, eu durmo cedo, acordo cedo, porque eu tenho aula de manhã, depois eu durmo no meio da tarde. Então, mas a vida vai mudar. Mas não vai ser só isso, mas você vai para a faculdade, provavelmente você vai estar trabalhando, então você vai ter mais atividades durante o dia e o seu corpo e a sua mente precisam se adaptar. Eu preciso adaptar meu horário de sono, então eu posso moldar a minha mente para que o meu horário de sono seja o horário que eu preciso fazer para cumprir as tarefas que eu tenho a responsabilidade de cumprir. Olha que muito legal isso. Agora, o texto fala sobre a mente de Cristo. Olha só, como a gente estava falando sobre converter a nossa mente, né? Nós falamos sobre conversão na outra lição. A lição anterior nós falamos sobre converter as nossas atitudes, né? E aqui sobre a conversão da mente. À medida que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa mente também, porque essas informações que a gente recebe, e elas vão lá para o nosso cérebro ser processadas lá, é que agora lá na minha mente, lá no meu coração, lá onde governa as minhas atitudes, os meus pensamentos, quem é que governa agora? Quem dirige agora? Não sou mais eu, é meu Deus, é Jesus. Então, tudo que é processado lá já é processado diferente agora, porque nós temos a mente de Cristo, a mente transformada, a mente convertida. A nossa mente tem outro dono agora, né? Tem um versículo que está em 1 Coríntios, abre lá para mim, ó. 1 Coríntios, Atos, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2. Ó, versículo 16. Na verdade, o Paulo vem falando dessas coisas aqui, falando sobre quem tem o espírito do mundo e quem tem o espírito de Deus, falando sobre sabedoria humana, sabedoria do espírito. Ele fala sobre o homem natural, que não aceita as coisas do espírito, não consegue entender. Aquele que é espiritual compreende as coisas do espírito. Aí no versículo 16 ele fala: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo, aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele fala isso, né? Que a gente, à medida que você tem Jesus no seu coração, o Espírito Santo dirigindo a sua vida, a sua mente vai sendo transformada. Você não é mais como o homem natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois parecem absurdas, tá? No versículo 14. E não pode entendê-las, pois elas são compreendidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas,
ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Você tem a sua mente renovada, a sua mente transformada, porque você passa a ter a mente dirigida por Deus, por Jesus, né? A mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É isso mesmo, essa mente renovada, onde todas as informações, tudo que você recebe é processado já com outra forma de ver, outra forma de sentir, outra forma de experimentar as coisas, e você passa a ver as coisas de uma forma diferente. E à medida que você vai vivendo essa vida com Deus, você vai percebendo que até o seu modo de perceber e de ver as coisas, de ouvir, às vezes você ouvia coisas, piadinhas sujas, né? Palavrões diferentes, né? E você ria, e você achava engraçado, e você queria falar. À medida que a sua mente vai sendo convertida, você começa a perceber que você ouve, mas não é engraçado. Não tem tanta graça, não tem o mesmo efeito que tinha antes, quando você ouvia e você se empolgava, né? De falar igual, de querer ser igual, de achar engraçado. A sua mente vai sendo mudada, vai sendo transformada. O nosso olhar vai sendo transformado, né? As coisas que você via, que você olhava e ficava focando naquilo, prestando atenção naquilo, e depois a sua mente ficava remoendo aquilo. Aí hoje você começa a perceber que às vezes você olha, mas não te chama atenção. Você olha, mas já passa, só passa por cima, já vai pensar em outra coisa, já vai fazer outra coisa. A sua mente está sendo transformada. Todos os nossos sentidos vão sendo transformados, né? Você recebe, isso é processado de forma diferente na sua mente. Aqui em Filipenses, Coríntios, a gente estava em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2, é um texto muito bonito que fala sobre como Jesus vivenciou a vida dele aqui na Terra, né? A gente sabe que Jesus estava na Terra como homem, né? E aqui fala, a partir do versículo 5, Filipenses 2, versículo 5, fala sobre o sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Como ele se comportou. O sentimento é o quê? É o que a informação chegou, é processada e é transformada em sentimentos, em gestos, em palavras, né? Olha o sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. A postura de Jesus como homem vivendo aqui na terra, né? Sentimento de... Ele não considerou ser Deus, mas considerou-se como homem, assumindo a forma de homem, sendo obediente, esvaziando-se de si mesmo, né? Essa mente transformada, a mente de Cristo. E à medida que a gente vai sendo, vivenciando a vida cristã, orando, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, e a mente da gente vai sendo transformada mesmo, como falei em Romanos 2, Romanos 12, né? E a gente vai percebendo que a gente vai ficando diferente, meio diferente das pessoas normais, das pessoas do mundo, né? Uma das lições dessa revista que fala sobre andando na contramão do mundo. Você começa a perceber que algumas coisas que são normais e que são engraçadas e que são, fazem parte da rotina dos amigos ou das pessoas da sua idade, às vezes você começa, nossa, mas não acho tanta graça, né? Não me interessa tanto esse tipo de conversa, esse tipo de palavras, né? De palavreado, não, sabe, assim, você fica meio, às vezes você fica até meio, né, estranho no meio da turma, mas aí você começa a perceber como a sua mente está sendo transformada, e é bom, não é ruim, né, é gostoso, você começa a perceber que você tem um olhar diferente, né,
um pensar diferente das pessoas normais. E isso é ter a mente sendo transformada, né? Tem uma palavra que é usada, acho que vocês já usaram nas programações de vocês, que é a palavra metanoia, que ela significa, na verdade, mudança de mente, né? E, e é uma coisa que acontece com a gente, né? Nós somos pessoas em transformação, nós somos pessoas em construção, nós somos pessoas que são transformadas o tempo inteiro, né? Alguma coisa da nossa vida, da nossa primeira infância, lá quando a gente era pequenininho, que a gente aprendeu, realmente fica e a gente vai percebendo que a gente ainda tem alguma coisinha lá, mas aí você começa a perceber que à medida que você vai crescendo, você é pré-adolescente, depois você é adolescente, depois você é jovem, você vai percebendo que as coisas vão mudando mesmo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, depois que fala lá do amor, no versículo 11, Paulo fala assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Essa é a transformação normal, né, da vida da gente, humana, fisiológica, orgânica, né? O corpo da gente vai mudando, a gente age como criança, a gente é criança, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai sendo transformado. E a mente da gente também é transformada. E quando a gente é cristão, quando você se converte, você tem uma transformação além dessa aí, que é a transformação da sua mente para uma mente de Cristo, né? Vamos terminando aqui a conclusão, que é o que eu já tinha lido de 1 Coríntios, que fala sobre isso. Precisamos ter a mente constantemente renovada, constantemente mudada, né? Muitas coisas que me interessavam antes não me interessam mais, né? Não fazem diferença mais para mim. Isso não é uma perda, isso é um ganho, isso é um crescimento, né? Às vezes a gente acha, mas eu vou deixar de gostar das coisas que eu gosto, mas você vai deixar de gostar, não é porque você tá perdendo alguma coisa, é porque você cresceu, é porque você mudou, né? Da mesma forma que você não gosta mais de mamadeira, da mesma forma como você não gosta mais de chupeta, da mesma forma como você não usa mais fralda, né? Da mesma forma como você não gosta mais de coisas de criança, que Paulo fala aqui. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei as coisas de criança. Dessa mesma forma, à medida que a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, a nossa mente vai mudando para melhor, né? E a gente vai crescendo em Deus. Então, essa conversão, essa transformação, ela vai acontecendo gradativamente, à medida que você vai crescendo, aprendendo mais sobre Deus e sobre a vida cristã, a nossa vida vai mudando e vai sendo transformada. E é isso que a gente deve buscar, né? A gente não deve ficar apegado às coisas mundanas, às coisas que a gente gostava quando a gente não tinha Jesus, porque é da mesma forma que a gente não quer ficar brincando com brinquedo de criança, né? A gente quer coisas maiores, a gente quer coisas de adolescente, a gente quer coisa de jovem, a gente quer coisa de adulto, a gente quer coisa de gente grande. A gente não quer ficar apegado às coisinhas de criança. Então, esse crescimento, esse crescimento constante, essa metanoia, né, essa mudança de mente, essa transformação, a gente tem que pensar sempre isso. Eu não sou mais a mesma pessoa que era ontem, né? Eu estou sendo transformado, eu estou mudando, eu estou em transformação. Então, às vezes até coisas que a gente gostava mesmo normalmente, né? Ai, quando eu era pequena, adorava tênis. Ai, hoje eu não uso mais tênis, eu não gosto muito. Ai, quando eu era pequena, eu gostava muito de usar roupa branca. Ai, agora eu não gosto mais, eu gosto de usar preto, né? Então, a gente vai mudando mesmo, a nossa vida é transformada. E espiritualmente, a gente deve buscar, através da oração e da palavra de Deus, essa transformação de vida e a nossa mente sendo transformada todos os dias, através da palavra de Deus, através da oração. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E o Senhor nos criou como pessoas que
crescem e que vão sendo transformadas e que vão mudando, que vão alcançando novos patamares, novos degraus na vida e atingindo novos alvos, Senhor, em constante crescimento. E nós queremos, como aprendemos nesta manhã, que a nossa mente também seja transformada pela renovação diária da nossa mente, através da palavra de Deus, através da oração, que a nossa comunhão contigo, Senhor, todos os dias, faça de nós pessoas melhores, faça de nós, Senhor, mais próximos de Ti, mais parecidos contigo, que nós possamos buscar ter a mente de Cristo, ter a nossa mente cada vez mais como imitadores de Deus, cada vez mais buscando ser parecidos com Jesus na nossa vida, na nossa mente, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, Senhor, que a nossa vida toda nós possamos buscar a cada dia ser mais e mais parecidos com Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.